Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Neste vídeo vamos falar sobre 5 coisas que eu sei com 26 anos, mas que não sabia com 16. Então, se tu queres poupar 10 anos da tua vida assistindo este vídeo, em que vamos falar sobre conteúdo de mentalidade e desenvolvimento pessoal, fica até ao final do vídeo, porque eu tenho a certeza que não vai ser uma perda de tempo. Antes de começarmos com a primeira lição, queria-me apresentar, se caíste neste vídeo de paraquedas. O meu nome é Leonor Ribeiro, tenho 26 anos e cresci numa cidade do interior de Portugal e neste momento vivo no litoral, numa cidade grande chamada Porto, e por isso eu já passei por vários processos da minha vida e estas 5 coisas representam uma grande mudança que a minha vida teve nestes 10 anos. O que seria normal, porque nós nunca somos as mesmas pessoas com 16, 17 que somos no final dos nossos 20. Aliás, eu vou fazer 27 anos já em novembro, por isso este vídeo veio na altura certa. A primeira lição que eu queria trazer para este vídeo, e uma das mais importantes que eu não queria deixar para o final, é que só tu, no final do dia, que vais lidar com as consequências das tuas decisões e não os outros. Então, muito cuidado ao tomares as tuas decisões para agradar aos outros, porque no final, quando essas decisões saem erradas e saem de forma prejudicial na tua vida, quem vai lidar com esse mal és tu e não as pessoas que tu tentaste agradar. Então pensa muito bem em tu tomares as tuas decisões. E eu estou a dizer isso particularmente no meu caso, que eu escolhi um curso de faculdade porque eu senti que esse curso ia orgulhar as pessoas da minha família. Eu entrei por essa profissão que é a enfermagem, já agora, se vocês me acompanham aqui no canal com certeza devem saber, porque fazia sentido que tirei um curso e devia trabalhar naquela área que me licenciei, e eu de certa forma não queria desviar do percurso que as pessoas achavam correto e que eu sabia que ia orgulhar as pessoas que eu mais gostava. Então eu sabia que criar um negócio não era visto com bons olhos, por exemplo, na minha família. Mas era aquilo que eu queria, aquilo que eu sentia, e não sentia que o meu propósito era viver aquela vida que eu estava a viver. Então, no final do dia, eu refleti que quando eu for bem velhinha, eu vou pedir alguém para lidar com estas más decisões que eu tomei, ou sou eu que vou ter que lidar com o arrependimento? Sou eu. Então sou eu que tenho que escolher as coisas que são importantes para a minha vida. E a minha lição veio muito dessa parte profissional, mas também, no teu caso, se tu estás em dúvida se deves continuar a relacionar-te com aquela pessoa, se deves casar com aquela pessoa, se deves fazer um grande passo na tua vida, considera sempre primeiro a tua opção e não aquilo que os outros acham que é melhor. Porque as outras pessoas muitas vezes nem sabem nem o que é o melhor para a vida delas, quanto mais para a tua. Tu é o que tens maior conhecimento da tua vida. Só tu a que viveste exatamente a tua vida, mais ninguém. Por isso, só tu a que sabes quais são as melhores decisões, mesmo que aches que essas decisões possam ser arriscadas ou erradas. Muito ligado a isso, o meu segundo conselho é não partilhares demasiado dos teus planos, porque vai sempre haver alguém que está preparado para os arruinar. E com isso eu posso até contar uma história que me aconteceu, e, e essa história, se eu tivesse sabido dessa lição, podia ter sido evitada. Eu trabalhava numa empresa como enfermeira quando tinha, ora isto, a história, tinha 22 anos, esta história passou-se em, desculpem, dê-me um minuto para pensar, em 2021, exatamente, eu tinha 22 anos. E nessa altura eu ainda não sabia disto. E eu sempre fui uma pessoa que confiou muito facilmente nos outros, partilhava muitas coisas da minha vida, sempre foi assim desde a escola. Eu encontrava uma amiga, não é? Na primeira semana já estava a contar os meus planos e aquilo que queria fazer e os meus medos e tudo e mais alguma coisa que era do mais íntimo de mim. Não havia esse filtro, sabem? E isso foi muito difícil para mim mudar. E nessa altura eu estava com um projeto muito grande que eu queria muito crescer no Instagram. Eu tinha um Instagram de moda, era um nicho de moda, eu mostrava os meus looks, eu fazia aqueles reels que na altura estavam na moda, com aquelas transições, sabem? E eu ao mesmo tempo trabalhava como enfermeira. Era um trabalho quase de part-time, digamos assim. Eu trabalhava só à tarde, de segunda à sexta, aliás, de segunda à quinta. Quinta trabalhava o dia todo, mas era quase de segunda à quinta, era à tarde que trabalhava. Então, no resto do tempo, que eu tinha muito tempo livre, era para criar os conteúdos e tudo mais. E toda a gente nesse trabalho, colegas de trabalho,
sabia que eu tinha o meu Instagram, porque eu partilhava as minhas coisas com orgulho, obviamente não é vergonha nenhuma, eu partilhava o meu username no Instagram para as pessoas me seguirem e tudo mais. E eu era uma pessoa muito ativa nos stories, eu saía do trabalho e gravava um story até ao metro, falava com as pessoas e tudo mais, porque no fundo o meu objetivo era mesmo crescer no Instagram. E as pessoas de lá do meu trabalho, que eram extremamente próximas de mim, pessoas que eu confessava os meus segredos, pessoas que eu confiava e que simpatizava com elas, de alguma forma, alguma delas me traiu. Eu não sei bem qual delas foi, se foram várias pessoas, mas a verdade é que eu, um certo dia, fui chamada ao escritório de lá da chefe da clínica, que me disse: Leonor, a próxima vez que eu vir algum conteúdo no teu Instagram relacionado com o teu trabalho ou algo do género, tu vais ser imediatamente despedida. Olha, em primeiro lugar, eu não podia ser despedida porque eu estava a contrato de prestação de serviço. Eu prestava um serviço como eu estive sempre durante a minha carreira profissional. Eu nunca tive um contrato de trabalho. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre estes assuntos de contrato de trabalho e recibos verdes, eu tenho N vídeos a falar sobre o assunto. Mas eu sempre fui trabalhadora independente e eu não podia ser despedida nem controlada dessa forma. Em segundo lugar, eu não fazia conteúdo dentro da clínica, como é óbvio. Em terceiro lugar, eu nunca identifiquei a clínica, como não estou a fazê-lo também neste vídeo. E nunca disse: eu trabalho no local X, eu trabalho no local tal. A única coisa que eu fazia remotamente relacionada com o trabalho, porque eu, como disse, partilhava muita coisa com os meus seguidores, era que, olha, hoje é o dia de trabalho, isto eu a gravar os stories, correu-me mal, eu sinto-me mais para baixo, desejem-me força, ou seja, eu nunca partilhava nada relacionado com utentes, como é óbvio, nem com a clínica, nem no local de trabalho. Então, tudo aquilo que era a minha vida pessoal e que eu partilhava era da minha vida pessoal. As pessoas não tinham nada a ver com isso. Eu tinha direito de fazer o que eu quisesse fora do meu local de trabalho. E eu fui intimidada nessa forma. Depois disso, eu depois não aguentei mais e fiquei só lá um mês depois desse ultimato que me foi dado. Mas o que eu vos queria dizer com toda essa história foi que o meu orgulho em partilhar os meus planos e o que eu estava a fazer fez com que as pessoas não vissem isso com bons olhos e fossem partilhar com a chefe e fossem mostrar à chefe, porque não havia forma, não havia outra forma de que a chefe alguma vez pudesse ir procurar o meu Instagram e ver os meus vídeos. Certeza que houve alguém que foi mostrar. E ai, Leonor, não foi isso, mas eu tenho quase a certeza e a minha intuição é muito aguçada que foi isso que aconteceu. Isso é apenas uma história, já muitas vezes ao longo da minha vida, e eu confiei nas pessoas e depois isso foi usado contra mim. E com isso eu não quero dizer que as pessoas não são de confiança, só quero dizer que deves ter alguma cautela em contar os teus planos, porque para já tu não tens 100% de certeza que as pessoas que tu estás a contar os teus planos desejam que tu sejas bem sucedida. E depois, tu também não sabes se essas pessoas, mesmo que não te desejam mal, podem partilhar com outras pessoas que te desejam mal e assim vir-te a prejudicar de alguma forma. Eu costumo dizer que um plano feito é um plano que não é contado antes. Então, muito cuidado. Não digo que sejas uma caixinha de segredos, não sei se é esse o caminho ou não, mas eu acho que o mais correto também não é partilhar tudo e dizeres tudo aquilo que tu queres fazer, porque eu acho que a inveja está aí e há muita gente que com certeza quer prejudicar os seus planos. A terceira lição é que nem toda a gente merece a tua atenção. Esta daqui é das boas. A verdade é que, muito ligada à lição anterior, eu gostava muito de conversar, dar atenção às pessoas, ser o ponto de socorro quando elas precisavam de ajuda e muita gente vinha ter comigo sempre quando se sentia aflita e precisava de ajuda e precisava de um conselho. Mas na hora de perguntar como é que eu estava, na hora de me ajudar em alguma coisa, na hora de estar lá para mim, essas pessoas desapareciam. E é importante tu perceberes que nós vivemos num mundo de energia, isso não é inegável, isso é lei, é física, é científica, a energia existe pelo mundo e a energia não acaba. Como é que é aquela lei? A energia, nada se perde, tudo se transforma, então a energia não acaba, a energia é transferida. As pessoas daí de física podem... Eu tenho uma amiga de física que se estiver a ver este vídeo pode dizer a regra melhor nos comentários, por isso, olha, comenta aqui se isso não é verdade o que eu estou a dizer. Então, a energia transfere-se de um ponto de vista físico e científico, mas de um ponto de vista emocional, tudo aquilo que alguém está a sentir, a vibrar, a falar, vai passar para ti de alguma forma. Então, quando tu és o ponto de socorro das pessoas, as pessoas vêm ter contigo, desabafar os problemas,
alguma da energia negativa vai ficar contigo. E, mais uma vez, eu também não digo para ser radical ao ponto de quando alguém vem com problemas tu não queres ajudar, mas tenha atenção às pessoas que tu ajudas, porque tu vais estar a prejudicar-te de alguma forma. Mesmo que seja uma pessoa que tu queiras ajudar, quando alguém vem ter contigo com um problema, com uma energia negativa, parte dessa energia vai passar para ti. Então, tu sabendo disso, tem muito cuidado às pessoas que tu escolhes dar atenção, às pessoas que tu escolhes partilhar energia e receber a energia delas, porque vai ficar contigo. Eu, quando andava a estudar, eu fiz estágio em vários locais e um deles foi um hospital psiquiátrico, porque eu tinha um estágio de psiquiatria. E eu posso-vos dizer, isto não é mentira, eu todos os dias que vinha da duração desse estágio, vinha para casa com uma dor de cabeça tremenda, porque eu tinha que entrevistar pessoas, tinha que falar com pessoas que tinham problemas de doença mental, não é? E eu sentia que a energia dessas pessoas passava para mim. Eu chegava à casa e não conseguia, e essa energia negativa manifestava-se em dor de cabeça. Manifestava-se eu não me sentir bem, doer-me a cabeça, uma dor física. A própria energia emocional que passava para mim transformava-se em dor física. E vocês até podem pensar, ai que disparate, Leonor, não é nada assim, mas experimentem na vossa vida. Se vocês tiverem muito tempo a falar com uma pessoa só sobre problemas, senão vão ficar com dores de cabeça, ou até sentir-se fisicamente cansados, desanimados, porque a energia se transfere. Então, muito cuidado com quem tu escolhes dar atenção. A quarta lição, esta é a minha favorita. Não digo que seja a mais importante, mas é a minha favorita. Muitas vezes as tuas escolhas não vão fazer sentido, então segue o teu instinto e lidas com as consequências depois. Eu estava a falar no outro dia com o meu namorado sobre isso. Muitas vezes as pessoas fazem 30 por uma linha para procurarem justificação para as escolhas que fizeram no emocional. Então tu já escolheste que aquilo é o melhor, que aquilo é o que desejas, mas depois tens que procurar justificação racional para aquilo ser verdade. Então tu já escolheste ir fazer aquela viagem e tu sabes que não tens dinheiro. Tu já escolheste, queres viajar para aquele sítio, mas sabes que não tens dinheiro. Tu fazes a compra e depois dizes, ai, mas eu também preciso de conhecer o mundo, eu também preciso de aproveitar a vida agora, não é quando for mais velha. Então começas a justificar, ou aquela viagem estava muito barata, era de aproveitar. Começas a dar justificações palpáveis para uma decisão emocional que tu já sentiste ao fazer aquela escolha. Eu não estou a dizer isto no sentido pejorativo, eu estou a dizer como a mente humana funciona, numa forma geral. Então, quando tu, por exemplo, escolhes casar, escolhes fazer um casamento, muita gente no racional dá-te conselhos de ai, mas é muito gasto, com esse dinheiro podes ir viajar, com esse dinheiro podes construir a tua casa, podes comprar uma casa, dar para uma entrada de uma casa, o que seja. Mas as decisões não têm todas que fazer sentido do ponto de vista financeiro, racional, normal, físico. 2 mais 2 é 4. Esperem só um bocadinho que eu tenho que vos mostrar. Este livro, eu já o mostrei aqui várias vezes, o Cadernos de Subterrâneo. Quem me ensinou isso foi este livro. O mundo não é só de decisões de 2 mais 2 é 4. O mundo tem decisões que... Ou, no fundo, o homem tem decisões que não podem ser explicadas pela lógica, apenas pela intuição e pela emoção. E muitas vezes essas decisões são as mais corretas e as que se vêm a transformar no verdadeiro sucesso e felicidade no futuro. Então, claro que tu deves sempre ponderar as tuas decisões e deves sempre procurar tomar decisões informadas. Não estou a dizer para tu saís por aí, eu vou-me despedir, eu vou viver numa caravana. Não é bem isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que nós temos os nossos desejos por alguma razão e alguns desejos merecem e precisam ser atendidos, ao contrário de toda a lógica que existe no mundo. Então, quando eu decidi deixar de ser enfermeira, sair do meu emprego, abdicar do meu rendimento sem ter outro rendimento à parte, sem já nenhuma prova que isto no digital ia dar certo, não foi uma decisão racional e lógica, e eu admito isso. Foi uma decisão de intuição. Aliás, eu considero-me uma pessoa bastante intuitiva e várias pessoas já apontaram também isso em mim. Eu sinto que as coisas vão dar certo, ou sinto que aquilo é mais correto. E eu tenho uma intuição muito, muito, muito marcada em mim. Não sei se é por ser escorpião ou não, eu acredito nessas coisas, mas isso é um caso à parte também agora. E isso faz com que eu sinta que quando eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho uma angústia tal até eu vir a tomar essa decisão. Mesmo que essa decisão, aparentemente e no papel, seja tão absurda quanto 2 mais 2 é 5.
Entendem? Então, na tua vida, e é por isso que eu digo que eu aos 16 anos não pensava assim, nem tudo tem que fazer sentido, nem tudo tem que ser explicado pela lógica. Na tua vida, muitas vezes, as decisões vão ser simplesmente seguidas pelo teu instinto. E eu já ouvi falar muita gente que percebe de negócios e desta área do empreendedorismo que dizem que as pessoas que são boas para um negócio são pessoas que seguem a sua intuição, muito. E muitas vezes é verdade, as pessoas que querem ter um negócio estão sempre a calcular mil e um riscos e nunca chegam a ter. E as pessoas que têm um negócio acabam por seguir a sua intuição e arriscar-se mais, porque não têm tanto medo das consequências. E isso é um ponto positivo. A quinta lição é uma lição muito especial que eu aprendi ao longo destes 10 anos e continuo a reforçá-la na minha vida. É que o teu companheiro é a pessoa mais importante da tua vida. O meu companheiro é o meu namorado de há 7 anos, que vive comigo e que um dia eu espero vir a ser o meu marido, e a pessoa mais importante da minha vida é a pessoa que sabe quando eu passo por dificuldades, quando eu passo por ansiedade, quando eu estou a respirar mais alto, sabem? Leonor, já não estás bem, o que é que se passa? É a pessoa que está lá sempre para mim e que eu nunca tenho dúvida que eu posso mostrar aquilo que eu estou a sentir. Posso demorar, posso guardar para mim, porque é só meu aquela angústia e não quero passar para ele, mas depois, ao fim do tempo, eu vou acabar por partilhar com ele aquilo que eu estou a pensar. E eu notei isso muito até recentemente, em que eu andava com um problema que me estava a angustiar e eu não lhe queria dizer, até que acabou por esse assunto vir à baila, e eu senti que esse problema só começou a ser resolvido quando eu partilhei com ele. E isso não é dependência emocional, isso não é relação tóxica. Muita gente já me tentou convencer que esta ligação que eu e o meu namorado temos, de querer estar sempre juntos, de queremos saber sempre a opinião do outro quando é para tomar uma decisão, que não é saudável, mas eu acho que é o correto para mim. Então, não importa se pessoas, se calhar frustradas e que não sabem o que é ter uma ligação tão forte com o companheiro, digam que tu tens que ter a tua própria independência. A minha escolha pode não ser eu ser independente e pode ser partilhar tudo aquilo que me envolve com a pessoa que eu escolhi para partilhar a minha vida. Entendem? Então, se tu por alguma razão estás a ver este vídeo, estás mais ou menos na faixa etária que eu estou e pensas que sentes aquela pressão de eu tenho que ser independente, eu tenho que sair com as amigas e ele tem que ficar em casa porque isso é que é o correto, porque eu tenho que ter uma vida para além dele, pensa, aquela pessoa que tu escolheste partilhar a vida. Então a vida, e ele vai estar sempre a fazer parte. E sem dúvida que a pessoa que tu escolheste para partilhar a vida é uma decisão importantíssima e não deves entregar esse posto a qualquer pessoa, penso eu. E depois de tomares essa decisão, deves ter a certeza dela e não cair em balelas de que em primeiro lugar estão outras pessoas e não aquela pessoa que está contigo todos os dias. E eu reforço muito isso nos meus conteúdos, que a pessoa que está contigo todos os dias, voltando à questão de energia, a pessoa que tu partilhas as tuas energias negativas, o caixote do lixo das tuas emoções, é a pessoa que mais merece ser valorizada e não o mundo externo. E nós às vezes esquecemos disso, e eu contra mim falo, nós às vezes vamos, elogiamos o namorado da tal pessoa, elogiamos a não sei quê, e esquecemos que a pessoa que está ao nosso lado também precisa do elogio, também precisa sentir-se valorizada. Não é? A pessoa já sabe que eu gosto dela, mas tu tens que dizer na mesma. Tu tens que estar lá para ela, porque já sabe, não basta. Então eu queria deixar e terminar este vídeo com esta mensagem. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Também olhem, esta é a minha opinião, eu tinha que partilhá-la convosco e espero que isto ajude alguém de alguma forma. Se é o caso, deixa o teu like no vídeo. E subscreve o canal se tu gostas de conteúdo de mentalidade, de desenvolvimento pessoal e profissional para acompanhares sempre os próximos vídeos. Um grande, grande beijinho e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!